Uma das forças mais poderosas da natureza é o terremoto. Imagine tamanha força usada como arma. Há quem acredite que Tesla descobriu um jeito para isso. A máquina de terremoto de Tesla era um oscilador mecânico, ou basicamente uma máquina que produzia vibrações. E ao produzir essas vibrações, a máquina poderia até ressoar em diferentes estruturas físicas. A máquina de oscilação tem como base o princípio de que toda substância tem uma frequência ressonante quando estimulada. Se a frequência coincide e é intensificada por uma força externa, como a máquina de oscilação, qualquer material pode ser sacudido até virar pó. A destruição da ponte Tacoma Narrows, em Washington, em 1940, ilustra esse princípio. O vento que varreu a ponte alcançou a frequência certa e a sacudiu violentamente em um padrão rítmico que, por fim, destruiu a estrutura. Para demonstrar o poder da ressonância, vamos ver o que acontece com uma taça de vinho com uma vibração na frequência certa. Primeiro, eu vou iniciar a vibração e usar um microfone conectado a um osciloscópio para ver em qual frequência a taça vibra. Depois eu vou acertar a frequência em um gerador, reproduzido em um amplificador até um alto-falante. Essa taça vai vibrar mais de 400 vezes por segundo. Então eu vou usar este estroboscópio para diminuir o movimento. Agora vai ficar bem alto, então eu vou ter que usar proteção. Conforme a vibração fica intensa, a taça vai se movendo cada vez mais. E no final ela não vai aguentar. E conforme eu aumento o volume, a taça vai quebrar. O que nós vimos foi um mini terremoto. E a máquina de terremoto de Tesla seria capaz de fazer exatamente isso, mas em uma escala muito maior. Em 1887, Tesla afirmou ter criado um oscilador com frequência ajustável do tamanho de um relógio despertador. Ele escreveu sobre sua tentativa de usar em um prédio em construção. Em poucos minutos, senti que o prédio começava a tremer. 10 minutos mais e eu teria lançado ao chão. Com o mesmo aparelho, eu poderia ter lançado a ponte Brooklyn na água do rio, em menos de 1 hora. Talvez foi o que abriu a caixa de Pandora durante experiências com o aparelho. Reza a lenda que ele ligou o pequeno aparelho oscilador, que alguns chamaram de máquina do terremoto, e o Lower Manhattan começou a sacudir. Então alguém ligou para a delegacia de polícia e eles vieram correndo, derrubaram a porta, entraram no laboratório dele e o viram com uma marreta na mão destruindo o aparelho. Tesla quase pôs abaixo os prédios da vizinhança. Em 1934, Tesla criou um raio mortal. A ideia era explodir raios concentrados de partículas carregadas com milhões de volts de eletricidade, o que poderia abater frotas de naves inimigas a uma distância de mais de 300 quilômetros. Tesla aterrorizou as pessoas com a ideia de raio mortal. Até o nome raio mortal parece ficção científica, né? Tesla passou seus últimos anos em 2 quartos pequenos do Hotel New Yorker. Hoje, um deles, o de número 3327, ainda revela o espaço apertado em que viveu os últimos 10 anos de vida. Tesla morreu sozinho no seu quarto de hotel. Nem se sabe ao certo quando foi que ele faleceu, pois já havia alguns dias que ele não era visto. Até que, finalmente, uma camareira entrou no seu quarto, no dia seguinte à morte, e encontrou o corpo. Depois da descoberta da morte de Tesla, aos 86 anos, o governo americano confiscou suas anotações. Houve uma grande preocupação, depois da morte dele, quanto às anotações científicas. Era a Segunda Guerra e havia o medo de que os nazistas pegassem os papéis. O governo alega que depois de examinar os papéis de Tesla,
Eles foram liberados em 1952 e mais tarde mandados para Belgrado, Iugoslávia, onde estariam até hoje no Museu Nikola Tesla. Mas muitos ainda acreditam que alguns papéis estão desaparecidos. Ninguém sabe o que tem nos papéis. Talvez tenha algo sensitivo, talvez sejam planos para o raio mortal, ou algo que não devesse ser revelado ao povo. O grande mistério é quem pegou as anotações de Tesla. Talvez nunca saibamos o conteúdo desses documentos, mas o que sabemos, conforme seu trabalho é reavaliado, é que várias ideias estavam um século à frente de seu tempo. Na verdade, mais de 100 anos atrás, Tesla já estava pronto. Em 1887, Tesla fez experiências com radiação de raio-x. Isso foi 8 anos antes de Wilhelm Röntgen documentar sua própria descoberta do raio-x, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física.